puxar da sua memória aí o momento exato que você soube, chegou a informação até você que iriam construir a hidrelétrica lá. E a cidade teria que sair de lá, de onde é, para construir uma nova cidade. Você lembra desse momento? Isso foi no começo da década de 70. Eu já tinha, 4 anos, e via o movimento do pessoal comentando sobre a construção da barragem. Aí, quando a empresa Hidrocefs chegou em Petrolândia para fazer o estudo geológico da cidade, foi que o pessoal de Petrolândia ficou sabendo que ia ter a construção da barragem. E falavam-se muito que Petrolândia seria relocada, mas só falavam, mas oficialmente não. Mas as empresas foram chegando, o desenvolvimento aumentando, o comércio latentemente trabalhando, e aí deu-se uma esperança que realmente isso iria acontecer. Ela foi aos poucos, né? Nós vemos a mudança dos pessoal chegando, dos barrageiros, chamava-se os barrageiros, chegando na cidade. E a gente foi se adaptando na época com aquele pessoal de fora, achava até interessante. Até então, né? Quando chegou a notícia que a gente tinha que sair e que nós tínhamos que ser destruídas as casas que não poderia ficar de pé, não podia ter material nenhum. Então isso foi mais triste ainda, porque eu ver a casa onde eu passei toda a minha infância, minha adolescência, e ver ela destruída. Então eu procurando resgatar só um pouquinho do tijolo, de uma peça para me trazer de lembrança. Foi dois carros da Chess que me trouxe. Como foi, você lembra? Eu lembro, eu vinha cantando, me leva a saudade, que não fico morrendo de dor, era o cantor, né? Aí eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui foi bom sinal, que foi chuva, menino, foi água. No dia que eu cheguei, esse sinal bom de Roy. Só sabe quem passa, porque, meu filho, é doloroso, viu? Doloroso. Ali foi entre lágrimas e música, né? Que a gente tinha aqueles momentos que tinha os cantos, né? Mas também a lágrima. A senhora lembra o momento exato que teve que sair de lá? Dia 6 de março, né? Assim, a gente mandou celebrar a missa, a gente organizou, eu, Nicélia, Maria de Santo, que todo mundo só conhece assim, né? Maria de Santo, Isaura Brasil e o Coral Vozes, né? Então a gente juntou, porque era bastante grupos, e a gente fez, implicou com a Chess. Nós implicamos com a Chess, porque a Chess queria obrigar a gente a fazer a mudança no dia que elas... E a gente não, a gente fez no dia que a gente achava que devia ser. Né? Foi doloroso? Foi doloroso. Diga você, era lágrimas e música, porque ali a recarta para a gente ali, aquele dia, era o fim de tudo. Só sabe quem passa, viu? E você lembra o momento exato, ou o dia exato que você teve que sair da casa? Me lembro. Lembra? Lembro. Como foi? O dia. No dia 2 de fevereiro de 1988. Foi o último dia que eu vivi na minha cidade natal. Chego até a me emocionar. Para mim, eu estou vendo aquela cena, se eu fechar os olhos, eu estou vendo aquela cena. Pior momento da vida da gente, né? Meu pai, depois que a gente tirou tudo, já estava aqui com as coisas que a Chess deu carro. Aí meu pai, quando viu tudo sabendo que tinha que sair mesmo, aí ele baixou, que lá tinha maternidade, não era hospital, né?
Aí baixou a maternidade. E deu uma agonia nele, né? Que ele não queria sair. Era muito... Teve pessoas que, na época, como não sabiam, né, a depressão, teve pessoas que morreram de tristeza. Teve pessoas que saíram antes para não ver a casa ser demolida, foram embora para outras cidades para não ver. Zé Dantas, o ex-prefeito, ele preocupado com a mudança da cidade, ele já era ex-prefeito da época. E o prefeito já era Simões, né? O prefeito era Simões na época. E aí Simões queria que a cidade de Petrolândia fosse em Jatobá. Mas aí, como Zé Dantas tinha a maioria na Câmara na época, então foi feito um plebiscito. E neste plebiscito, as pessoas, os eleitores votaram escolhendo a Graças, que escolheu essa área aqui da Serrota. Porque para nós, se fosse escolhido lá, né, em Itaparica, iria ser conflitável, porque lá é área indígena. Você veja que recentemente houve muitos conflitos entre poceiros e Polícia Federal. Então, isso iríamos passar, mas não. Mas Zé Dantas logo se movimentou a Câmara de Vereadores, não recordo bem quem são os vereadores, eu sei que a maioria já faleceu. E aí foi feito esse plebiscito, e nesse plebiscito foi escolhido a Serrota. E à época, Dr. José Dantas era muito amigo de José Jorge Vasconcelos, que era o deputado federal e também secretário de Habitação do Estado de Pernambuco. E isso ajudou muito. Inclusive, tem um marco em frente à Igreja Matriz que foi dado início ao início da cidade. Logo me lembro, eu era menino e vinha acompanhando a caravana para que Zé Jorge, na época, inaugurou aqui o marco, que a cidade seria aqui, na Serrota. Porque chamava-se aqui Serrota. Era de Serrota aqui, chamava de Serrota. Por quê? Não sei, mas chamava de Serrota. E tinha alguém, ou alguma associação, ou algum segmento que era contra a construção da usina? Tinha. O polo sindical. Se não meter as máquinas no campo para trabalhar com a gente, é porque não quer fazer. E se o governo estadual também não tomar as suas providências, é porque não quer fazer. E nós vamos ficar esperando por quê? Nós vamos aceitar isso? Portanto, hoje é pacífico. Confederação Nacional dos Trabalhadores e sindicatos da região. Não sabíamos muito bem como nem de que forma, mas o objetivo era paralisar a obra. Você acha que os trabalhadores conseguem, estão preparados para entrar em Itaparica e tentar paralisar as obras? Acho, porque nós temos o direito, porque nós não somos andorinha para viver de galho em galho, e nem peixe nem gia para viver dentro d'água. Nós queremos o nosso reassentamento, nossas casas, nossas terras para nós trabalhar. Eu não sou nenhum vagabundo, nem ninguém aqui, nenhum vagabundo, para estar aqui simplesmente porque queira. Eu gostaria de estar lá na minha roça, lá trabalhando. Gostaria de que há muitos anos atrás a Chesse e o governo estivessem trabalhando na obra e no reassentamento, que hoje o reassentamento também estivesse sendo concluído igualmente a obra. Mas a obra está sendo concluída e o reassentamento não tem 1 centímetro pronto. Nossa Senhora! Até teve um dia, lá no Grêmio ali, Recreativo de Petrolândia, sentei numa mesa e chegou um cidadão que veio de fora, que falou sobre essa questão, coisas que nem se sabia aqui em Petrolândia. Inclusive, só o que evitaria essa construção dessa barragem seria que tinha os assuntos, que era o seguinte: barragem média, grande ou pequena, falava-se nesses 3 tamanhos de barragem. Aí esse cidadão conversou muito comigo, ele era de fora, tudo bem, sobre a questão se evitaria ou não a construção da barragem de Itaparica. Só poderia evitar, era um trabalho que foi feito, você veio falar que aqui Petrolândia é cheio de poços, inclusive aqui na entrada da cidade, Beirana tem, aqui no centro da cidade tem, foram entupidos.
seria aquele negócio, a pesquisa do urânio, se fosse detectado muito essa coisa aqui, não se construiria Itaparica, só isso evitaria a construção da barragem de Itaparica, porque naquele tempo era aquela questão de usina hidrelétrica, né, movida pelas águas, então só falava-se barrar rio para montuar água, para então fazer gerar, derramar e fazer gerar as turbinas. Para chegar a esse momento de ter que sair, a gente viveu todas as situações provocadas e criadas pela gente, mesmo pelo movimento, que a gente fazia parte do movimento sindical, para tentar a reconstrução econômica do município, que ninguém se falava, político nenhum falava em reconstrução do município, nem tampouco em reconstrução das próprias cidades. Reconstruir a cidade seria automático. A primeira cidade aqui vizinha destruída foi Glória, fizeram a Nova Glória, só que é uma Nova Glória do jeito que eles quiseram, que ninguém quis, o povo que era da velha Glória não quis ficar na Nova Glória, criaram Quixaba. Só é procurar saber disso, dessa história que vão me falar isso. E a Petrolândia seria mais ou menos por aí, fazer como eles queriam, político não dava pitaco em nada, e eles faziam o que queriam. Só que, se eu for contar para você como eu me despertei para essa situação, é muito interessante. Eu ouvi falar sobre Glória, fui um dia sozinho lá em Glória, no bagaço velho de uma rural que está ali na Gravira 2, todo mundo manga de mim, mas ali foi o primeiro passo para a história, para despertar para hoje Petrolândia ser o que é, que não está sendo nem 10% do que seria, do que a gente preparou Petrolândia para ser. Por falta de atuação política, Petrolândia deixou de ser o que seria hoje, seria a segunda Petrolina. Eu fui lá em Glória, cheguei lá um dia de domingo, inclusive entre 12h30, 1h, o vento batendo nas portas, as portas tudo abertas, o gado, o jegue, cavalo, ovelha, cabra, andando pela rua, aí toda abandonada. Aí eu olhava aqui para esse lado de cá, o lado nosso, de Pernambuco, a pequena faixa verde de água, onde a água parava, pequena faixa de mato verde que recebia umidade, só a trieirinha, nenhuma roça, nenhuma casa, ninguém, tudo abandonado. Eu digo, mas essa miséria é o que está projetado lá para nós também, né? Só que com fé em Deus não vamos deixar acontecer, como não deixamos. E a Cheste mandou muitos carros e também muita gente que tinha seus carros que foi lá, porque houve uma missa primeiro para poder a gente sair. Aí nós assistimos a missa e quando terminou a missa, aí a gente veio em carreata para aqui, para frente de Petrolândia. Tinha um palanquezinho e houve discurso, o doutor Theo discursou, Vedanta discursou, Itamar, tudo, houve o discurso lá e Itamar assinou a lei passando a sede da velha cidade para a nova cidade. Acompanhei e vinha o carro de som. Quando o carro de som passava por a gente cantando as músicas de Petrolândia, aí a gente não aguentava não, chorava com saudade. E a gente vendo tudo ficar, a gente vinha no carro, em cima do carro, e a gente vendo tudo passar. Adeus Petrolândia. Foi muita tristeza. Foi dia 26 de janeiro, pela manhã. Como foi esse dia? Foi horrível. Eu sou muito chorona. Eu estou chorando também. Eu chorei tanto, ainda bem que o motorista que vinha trazendo, né? Porque foi tanto carro, porque eu tinha muita planta, muita coisa, sabe? Aí o motorista que vinha comigo, eu trago um santo, que eu tenho um anjo, que eu tenho lá no meu terraço, esse anjinho, assim numa coluna. Aí eu vinha com esse anjinho no colo, mas eu chorei tanto que eu não me controlava, pelejava assim. Só sabe a gente que passa. Uma coisa foi triste, porque a gente sair, né, do nosso chão e vir para um lugar totalmente diferente, totalmente estranho, que a gente não foi para mim foi triste. De saber que a gente não ia ter mais, não ia ver mais o lugar onde a gente nascemos. Sei que nós viemos para aqui já no final mesmo, finalmente.
A água, vão soltar água amanhã. Aí a casa já estava construída, a gente mesmo construiu, a gente não quis que fosse relocada pela chefe, e a gente mesmo construiu. Então a gente foi trazendo as coisas e ficamos lá. Só com geladeira, fogão e colchão no chão. Quando disse, todo mundo tem que se levantar hoje, a gente levantou, acampamento e veio para cá, para a Cidade Nova. Mas me lembro o momento, foi assim, uma coisa muito emocional. Porque a gente, assim, era tudo novidade. A gente ia sair para ver essa água chegar de repente. E foi uma coisa assim, muito... Foi uma explosão. Uma explosão de insegurança, uma explosão de medo. Sim, eles deram um prazo para a gente abandonar, sair, né? Aí, porque disse que onde eu morava era já perto da igreja. Aí disse que a água ia chegar muito rápido lá, primeiro do que os outros lugares lá. Aí a gente teve que antecipar. Aí a gente botou as coisinhas em cima do carro, o aviãozinho passeando por cima. Olhando, né? Sempre vinha um avião, quando tinha mudança, vinha um avião. Aí a gente mudou, né? Cheguei aqui triste, né? Sou estranho. Quando foi com 8 dias eu voltei lá, no lugar onde eu morava já não tinha mais, estava coberto de água. A prefeitura, o abrigo, assim, o cinema ainda estava. Mas no lugar abaixo, que era onde eu morava, perto da igreja, já estava coberto. Eu morava nas granjas, não morava na ruinha, como chamava a ruinha, que é o povoadozinho. Eu não morava lá. Mas todos os dias, bem dizer, eu estava lá, porque eu ia para a escola. E quem tivesse lá, aí ia ser reassentado. As famílias, e aquele que viajava, que não estava, sabe, não estava em casa, aí descartava. Não estava lá. Descartava. Muitos não ganharam nada, porque não convivia ali. Até às vezes tinha a quantidade, eles perguntavam quantos são da família, a quantidade eles diziam, mas só ganhava aquele que ali estava habitando, tá entendendo? Se tivesse em São Paulo não ganhava, se tivesse no Rio não ganhava, tá entendendo? Só ganhava também quem era casado, e se fosse solteiro não ganhava. Era a agrovila ou uma granja, tá entendendo? Era assim. Aí eles avisavam. Chegou, tinha aquelas assistentes, né, da Chester, avisava, vamos ter que, a Chester vai para melhorar a situação, muitos vão ganhar, eles diziam, muitos vão ganhar muito dinheiro. O negócio era botar coisa na cabeça, sabe, das pessoas. Iludindo, tá entendendo? Que hoje, né, tu sabe, né? Houve muito abandono, eu mesmo acho que houve abandono, a Chester abandonou. Acabou 2 vezes com água, Petrolina velha, acabou 2 vezes. 2 vezes? Deu a enchente, ficou só a igreja. Aí botaram a Petrolina mais para subindo. Aí veio a barragem, acabou. E essa enchente foi quando? Como foi? Eu não sabia dessa enchente. A primeira? Sim. Primeira, eu era novo. Acabou com água, eu era novo. Choveu, o rio transbordou, foi? A enchente aí não ficou nada. E vocês? Tiveram que sair das casas, como foi? O Petrolina ficou mais longe. Só sobrou uma ruinha. Petrolina ficou mais longe. O que te traz mais saudades quando se lembra da Cidade Velha? O que me traz mais saudade é o que nós tínhamos lá e nós perdemos. O cais, por exemplo. Eu era menino. Meu pai deu umas 3 surras, mas eu digo, mas eu vou conhecer o cais. Fui conhecer o cais. E nessa ida para visitar o cais, eu conheci a estação ferroviária, que era tudo distante de onde eu morava, era muito distante. Aí eu conheci o cais, a estação rodoviária e o matadouro, que ficava pertinho. O que a senhora sente mais saudade? Só fechou o olho assim, lembra? Assim, o rio, eu tenho muita saudade, porque eu gostava muito de tomar banho, nadar no rio. Muito, muito. Eu tirei gente morrendo afogada. Foi. É muita coisa, não sabe, era muito... Meu pai prendia muito, né? Mas ele nunca me prendia para não ir para o rio tomar banho.
tinha aquele dia, agora tinha uns dias já, certo? Que a gente ia, juntava a turminha e a gente ia. E para o cais ou no local? Não, o cais a gente nunca tomou banho no cais. Eu fui lá, ia lá, tudo, mas mulher não podia tomar banho no cais, né? Era aquele cuidado. Mas o resto do porto, eu tomei banho no rio de Petrolândia, da Vazia Redonda à Cachoeira. Era um rio lindo, muito lindo, largo. Eu ia, depois que eu fiquei mais velha, eu ia e me sentava nas pedras só para olhar as canoas passar, achava aquilo lindo, o povo atravessando assim, para o outro lado. Eu tenho saudade assim da minha família, das pessoas conhecidas, que era mesmo que ser uma família lá em Petrolândia, porque a cidade era pequena e a gente conhecia todo mundo. No tempo que eu estudava, a gente saía da escola e ficava na praça, conversando e tudo. A gente chegava em casa, o calor estava grande, a gente dormia na calçada, botava esteira, dormia na calçada. Minha rua mesmo era a rua quase toda com esteira. Era a rua Felipe Camarão. As pessoas dormiam com as portas abertas. Na época do calor, como era uma cidade pequena, abria-se as portas, colocava os colchões lá fora e dormia lá fora. E amanhecia tudo tranquilo. Isso ninguém pode fazer hoje. Não pode e nem deve se fazer hoje. Né? Porque nós não temos segurança. Até para você sair de sua casa hoje, você tem que ter muito cuidado, porque a violência está assim, é uma coisa absurda. A violência é uma coisa absurda. O senhor tem muita saudade lá? Tem, mas o que é que eu vou fazer, mais? Mas não, tem saudade é grande, mas cadê? Tem mais, volta mais não. Saudade. Aqueles campos, aquelas festas de outubro. Era boa. Tinha uma roda gigante que era famosa, o pessoal ia namorar. A roda gigante, eu vejo. Uma vez eu fui correr na roda gigante, só que só uma vez só, de vai pra lá. Por quê? Ontem fiquei com medo, digo, não, já me desapregar lá de cima, não fica nem o chão. Para dançar, que sarra. Saudade. O senhor é pé de valsa, né? Rapaz, por aqui, os cabos falavam, por aqui só, para dançar só tem labi. Muita gente dança e não sabe botar dança. Eu dançava tudo. O que traz mais saudade são as pessoas que ali conviveram comigo, aqueles lugares que nós frequentamos, que hoje não existe mais. Você saber que você morou no lugar que hoje está debaixo d'água. A gente vê os pontos, onde é que está aquela curiosidade de saber onde é que está a Crode, onde fica, que a gente frequentava, onde era que ficava o pontão, onde é que ficava o cais. Então, tudo isso a gente deixa muito triste, assim, das lembranças boas que nós tínhamos. Carnaval era muito bom. Pense num carnaval. Ali era carnaval. Como era? Me conte. Ave Maria, Dudu. Animação, o povo era animado. Naquela época tinha muitos foliões, sabe? Tinha animava. Naquela época eram quase todo mundo novo. Seus 60 anos, quem era como seu Xanduzinho, o Pirãozinho, era Idalbrando. Era uma animação, certo? Todo mundo. O Carnaval de Barreira, Petrolândia também, certo? Mas Barreira, a turma de Petrolândia vinha para Barreira ia para Petrolândia, era assim. Era uma animação. Não tinha pareia, não. Fábrica de doce, eu comia um doce danado. Você trabalhou lá, foi? Trabalhei 2 anos na fábrica de doce de Andrelino. Andrelinos e filho, sabe? Era pai e filho. Mas muito bom. Eram 4 fábricas lá, você sabe. A de Andrelino, de doce. A de Vavá, Venâncio, tinha doce também, certo? Aí tinha a charqueada que também tinha doce também. Houve um tempo fabricação de doce lá, certo? Que era um senhor que veio de longe.
Aí abriu essa fábrica lá, que era na Charqueada, aquela grandona lá, que sempre faz a charqueada. Ali era só doce, olha? Só doce, era. E tinha a fábrica de algodão. Me diga uma coisa, você tem muita saudade lá. Quando você fecha o olho assim, você vai imaginar o período que você viveu lá, o que te vem assim a lembrança, à tona assim? As festas de Petrolândia. 7 de setembro, a festa do padroeiro, o carnaval. Uma alegria do povo, da cidade. A cidade se tornava uma festa. Os desfiles do 7 de setembro, os desfiles do dia 3 de outubro, que era cada um mais bonito, cada ano mais bonito do que o outro, se organizava mais, era muito bonito. E eu fiz parte, né? Fiz muitas tocadas na banda, a banda de música era uma coisa que a gente ensaiava com a maior alegria. Então essa é a sua maior saudade? Foi, é a minha maior saudade. E de muitos conterrâneos, né, que hoje já se foram, que deixaram muita saudade, não só para mim, mas como para todos de Petrolândia. Parece que está gravado no pensamento da gente, na memória da gente, na cabeça da gente, o que era naquele tempo, como era naquele tempo. Tem muita coisa gravada. E quem é que não tem saudade de reviver aquilo? A gente tem muita saudade, muita vontade de reviver aquilo. A gente está vendo no cérebro que ficou gravado na gente muita coisa daquele tempo. A gente está vendo muita coisa daquele tempo. Como, por exemplo, a beira do rio toda, de onde eu morava, Mais Alegre, perto da Barreira. Como é que era a Barreira? Como é que era lá para onde eu morava? Como é que era a velha cidade? Só que o envolvimento nosso foi tão grande nessas questões que os 10 anos antes da inundação, a gente foi para criar esse impacto para recriar a economia do município. E aí fez a gente deixar de viver muitos detalhes que o povão viveu, que pouco vale, porque, vamos dizer, tudo é lembrança, tudo é saudade, mas é coisas pequeníssimas. A gente lutou pelo grande, né? pela nova condição da gente sobreviver e sobreviver bem e melhor do que o que era antes. Isso era um trabalho. Lembra como, por exemplo, Virgem Maria, às vezes a gente vinha chegando meia-noite, depois de meia-noite, na fase das novenas da festa de São Francisco, só passava pelo centro da cidade para ver como ainda estava. Aquela vontade danada de estar também por ali, mas ele estava na luta, alertando o povo, trabalhando para não deixar acontecer a miséria, como era um projeto, para ninguém refazer nada. Vixe, quantas vezes? Para mim, estou vendo ele passando pelo centro da cidade, saindo às vezes, como a gente saiu muito, bem cedo de casa. Eu tinha uma bicicleta em 1965, saía dela para a cidade, porque de lá a gente pegaria carro de um movimento para ele desabar, às vezes retornando para sair beira do rio, até chegar no Icó das Laranjas, que era a última comunidade do município de Petrolândia, na beira do Mandante, do Icó Mandante. Quando a gente chegar à meia-noite, muitas vezes sem comer, sem nada, a gente tinha até vergonha de dizer para o povo que acontecia essas coisas com a gente, porque para a gente começar a alertar, acordar de verdade esses povos para a situação, foi muito difícil. O povo, ninguém queria admitir que isso era verdade, que ia acontecer uma coisa dessa sem nenhuma providência para remontar nada, né? A gente precisava chegar na roça do cara, na beira do caminho, descer lá no rio, conversar com ele, saía, ia para outra roça, descia e conversar com a pessoa. Chega, aquilo dava um desgaste da gente, uma canseira na gente, só Jesus Cristo sabe o que ele viveu, o que cansa para danar. Mas eu não desejo a ninguém que veja a sua cidade se acabar como eu vi a minha. Eu tinha uma filmadora e todos os dias eu ia filmar um pouquinho. Assim que eu terminava meu expediente, eu ia para lá para filmar. Mas tinha dias que eu chorava, que a máquina, eu não segurava nem a máquina. Teve um dia que tinha uns policiais assim, que foi quem me acudiram, de eu ver assim, tudo destruído, a água chegando e a gente é um Deus me acuda mesmo. É porque Deus é muito forte com a gente. A saudade foi demais. Teve gente que morreu de saudade.
nascer e se criar ali, né? E as músicas daquele tempo que a gente ficou ouvindo, as festinhas que a gente fazia nas escolas. Aqui, logo quando nós chegamos, ninguém sabia onde ninguém morava, não. Porque era quadra não sei o quê, quadra não sei o quê. Depois foi que a gente foi se acostumando com os nomes da rua, né? Mas era quadra, a gente não sabia quem. Muita gente se perdia. Aí se perdia, ficava na calçada da igreja e os guardas que trabalhavam por a Chesse ou por a prefeitura que trabalhava, aí ensinavam onde era a casa da pessoa. Tudo novo. Até hoje tem pessoas que eu não sei onde é que moram. E tenho muita lembrança do dia 6 de março, porque eu tive um filho que nasceu no dia 6 de março. Aí é a data do aniversário dele. Tenho lembrança que no dia 6 de março, meu esposo estava muito bonito, porque ele veio, né, com a turma de lá de Petrolândia. Ele foi quem assinou a lei para a sede ser aqui, e ele estava muito bonito. Quando eu me lembro... Chega a se emocionar. Qual era o sentimento dele que a senhora estava assim, sempre ao lado dele, referente à mudança da cidade? Ele confiava muito, porque eu ajudei bastante a ele, viu? Ajudei bastante. Muitas pessoas diziam até assim, quem é a prefeita é Nancy, porque eu ajudei bastante. Quando precisava de reunião, quando precisava de visita, dessas coisas, tudo eu ajudava ele. Eu fazia tudo isso. Ele estava feliz ou estava também receioso? Receoso. Ele sentia muita saudade, muita saudade. Era bacana, como detalhe, era uma mudança prejudicial. Daí a luta nossa para transformar essa mudança prejudicial numa oportunidade, onde pudesse melhorar as coisas, como por exemplo, criar uma economia melhor para a cidade, né? Melhorar um pouco a vida. Não diz que é para o progresso, a construção. Então quem sofre primeiro a consequência deve participar desse progresso. Era isso que a gente queria, que não queriam que a gente participasse de nada. Só sei que começou a construção da cidade, o primeiro prédio da prefeitura inicial, não sei se você sabe, esse é o segundo, não é o primeiro. O primeiro se acabou, né? O primeiro se acabou, não é o primeiro. Essa prefeitura atual já é o segundo prédio aqui na cidade. Naquele tempo tinha me disse que alguém torcia para que fosse aqui acima da barragem e alguém torcia para que fosse abaixo da barragem. Isto é, abaixo é em Jatobá, acima por aqui mesmo, por essas regiões mesmo. Então, você chega a me arrupar quando ele está falando assim, aquela coisa que era naquele tempo, que ele viveu, e ele vê a perspectiva de se acabar tudo. Eu gostaria que aquilo não se acabasse, eu gostaria de ver, que eu sou muito apegado às coisas do passado, né? Mas é aquela história que diz: só o progresso pode destruir tantos anos de luta e história de um povo. Eu encontrei essa frase na coluna da igreja, quando o rio já estava enchendo, né? Eu encontrei essa frase, feita por o irmão de doutora Miriam, Tonho Granja. Eu nunca esqueci essa frase. Como é que é a frase? Só o progresso pode destruir tantos anos de luta e história de um povo. Acabaram com a nossa história, não temos história. É preciso a gente ter muita fé em Deus, não sabe, para não se desesperar, né? E tudo. Mas, graças a Deus, a gente venceu, está aqui e vamos tocar para frente, é assim mesmo. A saudade não vai passar nunca. O homem chega, desfaz da natureza, tira a gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá por cima da olaria, e que dia menos dia foi subindo devagar. A passo foram cumprindo as profecias de um beato que dizia que o sertão ia virar mar. E a Deus Barreira, Santa Helena e Petrolândia, no coração não desmancha as lembranças do lugar. Debaixo d'água vou ficar a vida inteira, mas com saudade da barreira todos nós vamos chorar. Lá existia 4 facas competentes, farmácia para o doente e um cinema para luxar. Lá também tinha um apito todo dia, convidando os que só tinham de volta para trabalhar.
E aos domingos tinha a Feira da Barreira. Hoje só resta a Represa das Águas no seu lugar. Tinha o Fomento, a Rua da Mangueira, tudo na nossa barreira existia um pouco lá. No carnaval era grande animação, hoje só resta saudade dentro do meu coração. Debaixo d'água vou ficar a vida inteira, mas com saudade da barreira todos nós vamos lembrar. Debaixo d'água vão ficar a vida inteira, mas a igreja da barreira ficou lá para nós olhar. Petrolandense, eu te convoco agora. Ame sua cidade como você ama seus pais. Cuide de sua cidade como você cuida de sua casa. Muito obrigado, Eduardo, por essa entrevista e que Deus e São Francisco, nosso padroeiro, nos abençoe. Obrigado. Acabamos de vivenciar momentos maravilhosos de lembranças, recordações. Hoje, o dia 6 de março, é uma data marcante na história de Petrolândia. Foi quando Petrolândia foi inundada em decorrência da construção da barragem hidrelétrica, hoje Luiz Gonzaga. Nos mudamos para essa Petrolândia nova para construir uma nova história. História essa recheada de esperança, progresso, recordações e muita saudade. Neste depoimento de pessoas que vivenciaram essa mudança, podemos perceber a saudade em cada depoimento, em cada situação vivenciada. Deixo aqui meu abraço saudoso para todos vocês petrolandenses.